Que bom ter você aqui, Maria Lúcia. Que bom que nós moramos num país cujo ministro da Fazenda tem franquia da Comissão de Ética da Presidência para manter dinheiro no exterior em paraíso fiscal, não é? Nossa, Panúzio, inacreditável, né? Aliás, previsível, né? Diante de tudo que ele tem feito no país, a gente sabe com quem a gente está lidando, né? Sabíamos, aliás, desde a campanha, que ele já era uma pessoa investigada. Agora, essa notícia de que ele tem offshore, né, milhões de dólares lá fora, o presidente do Banco Central também, né? Então, nós estamos aí, as duas maiores autoridades monetárias do país, ministro da Economia, super-ministro, né? Porque todo mundo tem que lembrar que o Bolsonaro juntou o Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento. Então, é um super-ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Então, além dessas duas pessoas comandarem as duas principais pastas das finanças públicas, eles são também os dirigentes do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, na maioria dos países, tem muitos componentes. Aqui no Brasil mesmo, quando ele foi criado, ele tinha mais de 20 componentes, mais de 20 membros. Agora, são só 3, Panúzio. O presidente do Banco Central, o ministro da Economia e um subordinado ao ministro da Economia. Quer dizer, só conta os dois, né? Porque se o subordinado não fizer o que o ministro da Economia quer, ele vai ser substituído. Então, é subordinado, né? Então, 2 membros, os 2. Então, olha bem, todas as normas, todas as regras da economia brasileira, do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão superior do setor financeiro no Brasil, né? Tudo na mão dessas duas pessoas. E diante do que foi denunciado ontem, os 2 tinham que estar na rua, né? Os 2 tinham que estar... Maria Lúcia, eu sou do tempo em que o Conselho Monetário Nacional era um conselhão, tinha 32 integrantes, mas agora não é mais assim, são só 3, né? Só 3, sendo um deles subordinado ao ministro da Economia. Então, são só 2. Então, é o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, os 2 com conta em paraíso fiscal e um vassalo de ambos, é isso? Isso, e pode ser substituído. Pau mandado. Resolver apitar em alguma coisa, né, Maria Lúcia? Claro, Isabelle, olha bem, o outro lá é um secretário do Ministério da Economia. Se ele começar a criar caso lá, você acha que ele vai ficar... Claro que o ministro vai substituí-lo imediatamente. Aliás, para ser nomeado para esses cargos, a pessoa já tem que estar, o jargão que eles usam é alinhada. Mas, na verdade, esse termo significa submissa, né? A pessoa tem que se submeter àquela linha do chefe. Se não se submeter, está fora, não é? E a gente vê isso, esse funcionamento, olha só, essas duas pessoas que comandam o Banco Central, o Ministério da Economia, o Conselho Monetário Nacional, essas duas pessoas, comprovadamente sem ética, não é? Porque está lá para assumir esse cargo, acho que até o artigo, para eu falar certinho aqui, deixa eu ver, o artigo... É o Código de Conduta da Alta Administração Federal. É um documento que todas as pessoas que assumem cargos na alta administração, o que é a alta administração? É cargo de ministro, de presidente do Banco Central, os presidentes, governadores, não é? Então, esse Código de Consulta da Alta Administração Pública Federal, ele tem lá no artigo 5º que veda aplicações financeiras no exterior, por autoridade pública que possa ter informação privilegiada. Quer dizer, não tem dúvida que essas pessoas têm... É exatamente esse caso, né Maria Lúcia? Das duas pessoas em questão. Isso, porque eles têm todas as informações privilegiadas, Isabelle, inclusive eles tomam essas decisões privilegiadas. Eles comandam essas decisões. E aí, a gente pergunta assim, o
está por trás lá do projeto de lei 5387 de 2019, que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, e deixa livre, sem limite, as operações realizadas em moeda estrangeira. Olha só, o conflito de interesses aí, diretamente, o projeto de lei 5387 de 2019. Inclusive, esse projeto facilita a abertura de contas em dólar no país, é um passo para a dolarização, tá? Os outros, né, Panunzio, a PEC 10, aquele artigo 7º do Banco Central poder comprar papel podre sem limite, quer dizer, essas pessoas têm conta lá fora, têm empresa lá fora, elas podem trazer esses papéis podres e vender para o Banco Central, sem limite, não é? A PEC 186, que coloca a dívida não auditada acima de tudo na Constituição, não é? Explica para a gente o que é isso, Maria Lúcia. O que é exatamente que essa PEC significa? O que ela promove? Essa PEC 186, inclusive, foi aprovada, né? É a Emenda Constitucional 109. Ela coloca, Panunzio, a dívida, o pagamento da dívida pública como prioridade absoluta. Durante a tramitação, ela chegou a ter um artigo que colocava o atendimento a todos os direitos sociais, saúde, educação, todos aqueles do artigo 6º da Constituição, ela submetia a atenção a esses direitos sociais ao pagamento da dívida. Esse artigo foi tirado, esse inciso foi tirado, mas mantiveram em vários artigos que foram introduzidos na Constituição a prioridade para a sustentabilidade da dívida. O que é sustentabilidade da dívida? É não deixar a dívida subir. Para não deixá-la subir, tem que pagar. Então, primeiro paga a dívida, depois vai cuidar do resto. No âmbito dos estados e municípios, essa emenda 109 criou um subteto. Então, quando os entes federados atingirem esse subteto, eles estão autorizados a impedir concursos, a cortar reajustes, promoções, privatizar, fazer contrarreformas. Já está lá automático na Constituição. Um gatilho combinado já com as providências de ajuste fiscal, providências neoliberais, não é? Tudo para privilegiar o pagamento dessa chamada dívida, que a gente sabe que não é dívida. É título para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para acobertar prejuízos do Banco Central com a sua atividade operacional suicida e também com o swap cambial, que é outra coisa ligada a essas pessoas que têm conta no exterior, né? O contrato de swap dá aí garante a atualização do valor de acordo com a alta do dólar, e o dólar não para de subir. No Brasil, apesar dessas medidas suicidas do Banco Central, tem sido a moeda brasileira tem sido a moeda que mais está se desvalorizando em relação ao dólar. Entre as principais moedas, entre mais de 80 países, o Brasil é o último da fila. Então, Panunzio, são várias correlações que nós podemos fazer, tá?